Reúna vários arquivos de pesquisa e transforme esses arquivos em um podcast para você escutar enquanto você lava a louça. Crie um chatbot com as principais perguntas que os seus funcionários fazem todos os dias e compartilhe esse chatbot com seus próximos funcionários. Isso vai ajudar muito no seu dia a dia, você não faz ideia. Você pode até criar mapas mentais em instantes. Para você criar tudo isso, você vai utilizar o Notebook LM, um assistente de pesquisas que usa a inteligência artificial para poder melhorar os seus estudos, suas pesquisas, o seu dia a dia. O Notebook LM, ele é um aplicativo que está dentro do Google Workspace. E eu vou mostrar como que você vai melhorar o seu dia a dia utilizando o Notebook LM. Para você poder acessar o Notebook LM, você vai digitar aqui no seu navegador notebooklm.google.com e aí ele já vai cair aqui nessa tela. Quando você entrar no URL, o Notebook LM ele vai pedir para você fazer o logon. Então você faz aqui o login e aí você já vai cair nessa tela. Então, o que é o Notebook LM? Ele é um local para poder você juntar os seus arquivos e entender melhor os seus arquivos e suas pesquisas, né? Aqui ele dá até alguns exemplos, né? Entenda melhor qualquer documento, use chatbot baseado em suas fontes, compartilhe seus insights. Eu vou mostrar para vocês um caso bem legal no qual a gente pode criar um chatbot lá para o pessoal do RH e nesse chatbot os próprios funcionários vão fazer as principais perguntas. Em vez de fazer para uma pessoa de verdade, vai fazer para o chatbot e isso vai aliviar muito o dia a dia do pessoal do RH. Fica comigo no vídeo para você ver isso funcionando, tá? Então, baseado em inteligência artificial, né? Vamos aqui criar um notebook para a gente entender melhor o que dá para a gente fazer. Então aqui a gente tem, na verdade, um caderno. E aí que o Google está pedindo é para a gente criar um caderno de anotações, um caderno de documentos. Então vamos criar aqui um notebook. Então cliquei ali embaixo em criar um notebook. E aí ele já traz aqui uma tela para a gente poder adicionar as fontes, tá? Então o que é uma fonte? São todos esses tipos de arquivos aqui que você pode subir dentro do notebook e aí você vai pedir para trabalhar com essas fontes, né? A gente tem aqui um limite de 300 fontes, então é muita coisa. Imagina você está estudando para algum motivo, para passar num concurso, ou, por exemplo, você tem várias fontes dentro da sua empresa e se você quer disponibilizar isso para as pessoas pesquisarem sobre essas fontes, você vai subir tudo aqui no notebook, né? Então eu tenho algumas fontes que eu quero adicionar aqui para a gente fazer alguns testes. Elas estão no Google Docs. São essas aqui. Basicamente, são fontes que são documentos que falam sobre alguns procedimentos sobre como formatar máquinas, tá? No Windows 10 e no Windows 11. Então aqui no Notebook LM, ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte aqui é a fonte, onde eu subo os meus arquivos. Aqui o chat, onde eu vou poder conversar de fato com o meu assistente de inteligência artificial e entender melhor esse conteúdo. E aqui eu tenho um estúdio, onde eu vou poder até gravar um podcast com isso. Então eu vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui pelo chat. Então o chat, ele já traz aqui um resumo do que se trata esses documentos, né? E aí aqui ele me dá algumas dicas, né? O que você pode fazer? Você pode adicionar uma nota sobre esse conteúdo, você pode resumir isso num áudio e aí ele vai transformar isso num podcast, ou você vai poder criar mapas mentais, né? Então eu vou começar a conversar aqui com ele. Qual é a primeira... Então eu perguntei ali qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer antes de formatar um computador. E aqui ele me traz um passo a passo do que eu preciso fazer. Então o que ele está fazendo? Ele está reunindo todos esses documentos e está criando o passo a passo com base nisso aqui, tá? Aqui está a grande sacada. Quando você vai fazer uma pesquisa na internet, ele usa várias fontes públicas. Aqui a ideia é você utilizar fontes públicas, mas principalmente fontes privadas, coisas de dentro da sua empresa que você não quer que outras pessoas tenham acesso. Então imagina vários procedimentos ou vários dados, várias planilhas de marketing, por exemplo, você pode jogar aqui como fonte e começar a conversar com o seu chat para poder encontrar
alguma coisa, né? No caso aqui eu estou utilizando um procedimento comum, como formatar a máquina. E olha aqui que interessante. Ele me deu aqui, né, a coisa mais crucial, a primeira coisa crucial que você precisa fazer é trabalhar com o backup, né? Então ele pegou isso aqui em algum lugar, então ele trouxe isso aqui do primeiro documento. E aí ele veio formatando aqui o texto, né? Trouxe outras referências desse documento, me trouxe aqui o que eu preciso fazer. Ou seja, eu fiz uma pergunta, ele vasculhou nos meus documentos, entendeu qual que era a resposta certa e me trouxe o que eu preciso fazer. Legal, com base nisso eu posso criar uma anotação sobre isso, né? Vou colocar uma nota aqui, né? Fazer backup e posso colocar aqui, buscar algum formato legal. Legal, uma anotação minha. Então eu vim aqui e aí ele já aparece aqui como dentro do meu estúdio, como uma anotação que eu tenho sobre isso, né? E é legal. E o que eu posso fazer mais aqui? Eu já adicionei uma nota, eu vou transformar isso aqui num resumo em áudio, que é aquilo que eu comentei com vocês. Vou transformar todo esse conteúdo em um podcast. Vamos ver como vai ficar legal. Vou clicar aqui. Antes disso, antes de eu clicar, você pode clicar aqui ou você pode vir aqui e personalizar o seu podcast. E até aqui ele pergunta, né? Como que você quer resumir o seu áudio? Em quais aspectos os hosts, porque serão duas pessoas conversando, né? Elas devem se concentrar. E aqui você pode colocar temas específicos, direcionar a conversa desse podcast. Olha que maluco, né? Eu não vou escrever nada, eu vou clicar aqui em gerar e vamos ver o que ele vai trazer. Ele diz aqui que isso aqui pode levar alguns minutos, então que não precisa ficar esperando. Vamos ver se isso é verdade, né? Eu vou continuar explorando aqui. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso criar mapas mentais. E o mapa mental é bem legal, né? Eu vou clicar aqui para ver o que é isso. Então eu cliquei aqui, ele veio aqui para baixo e gerando mapa mental e ele está gerando. Vamos esperar. Então agora ele está gerando dois recursos. Ele está gerando o podcast e ele também está gerando aqui o mapa mental que já está pronto. Eu vou clicar aqui. Então olha que legal. No mapa mental eu consigo ver qual que é o tema do meu conteúdo. Posso expandir e ver quais são os temas, né, que eu tenho aqui relacionados a esse início. Então eu tenho aqui preparativos iniciais, criar pendrive bootável, tipos de formatação. Vou clicar em um deles aqui para ver. E aí isso aqui se ramifica para outras coisas, né? Backup, chave do produto. Vou clicar aqui em drives essenciais e ele me trouxe outras coisas. O que acontece se eu clicar em um desses ícones? Ele me traz aqui para o chat, que lembra? É fonte, chat e estúdio, né? Então eu saio do estúdio e venho aqui para a fonte. Então aqui as fontes fornecem informações detalhadas sobre a importância dos drives e aí ele me traz aqui alguma referência. Eu vou mudar aqui, vou voltar, vou vir aqui para Windows e aí ele vai me trazer também aqui alguma referência. Então a chave do produto Windows é um dos itens mencionados nas fontes como um dos preparativos cruciais. Vou expandir isso aqui para poder ver como que o que mais eu tenho aqui. E aí eu tenho várias ramificações, né? Posso clicar aqui, enfim, eu vou trabalhar aqui, eu vou tentar entender qual que é o melhor formato que eu posso me beneficiar com essas informações dispostas aqui. O que eu achei legal é que aqui a gente consegue dar um feedback, eu vou falar que o feedback foi bom, e eu consigo fazer um download desse documento, né? Então eu posso usar isso aqui como uma referência futura. Vamos ver lá se o nosso podcast ficou pronto. O podcast ficou pronto agora. Então foi um podcast de 5 minutos, né? E eu vou clicar aqui para a gente ver o que a gente vai ter de opção. Mudar a velocidade, eu posso baixar esse conteúdo. Cara, isso aqui é muito legal. Visualize isso aqui. Eu tenho uma série de dados dentro da minha empresa, eu quero compilar isso num local onde as pessoas possam, por exemplo, escutar, e eu quero disponibilizar isso. Eu posso disponibilizar por várias formas, uma delas é compartilhando o notebook LM. Outra forma, eu criando uma intranet dentro da minha empresa
e colocando ali o próprio notebook LM ou colocando esse áudio. Então as pessoas que estão ali, elas trabalhando, elas podem acessar a intranet e clicar ali no áudio, né? Se você não sabe ainda o que é uma intranet, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu explico o que é uma intranet e como que isso ajuda no dia a dia da sua empresa. Vamos clicar aqui no áudio agora para ver. Vamos lá. Olá, hoje vamos meter mãos à obra e perceber como formatar e reinstalar o Windows, seja o 10 ou o 11. Olha que interessante. Ele está trazendo um português e é um português de Portugal. E alguns outros testes que eu fiz, ele trouxe no português aqui do Brasil, né? Então isso aqui com certeza, eu colocando ali nas diretrizes, ele pode fazer nesse formato, né, do português de Brasil. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. A ideia é desmistificar isto um bocado, desde a preparação até ter tudo a funcionar outra vez. Exatamente. E vamos focar-nos nos pontos-chave. Backup super importante. Ó, que legal. É um podcast, né? Normalmente no podcast você não fala sozinho. Então ele trouxe uma outra pessoa aqui no meu podcast e está iniciando um diálogo, né? No caso aqui baseado na formatação do Windows 10 ou 11. Vamos continuar. As diferenças entre redefinir ou fazer uma instalação limpa e até um caso específico. Como instalar o Windows 11 sem ligação à internet. Parece complicado, mas... Pois, vamos ver isso. Olha que legal. Uma das fontes que eu já vi o pessoal tendo esse problema é como que você instala o Windows sem internet, que tem um momento que ele pede, né, conexão com a internet, né? E ele já entendeu que isso aqui é uma questão que pode ser vista e já colocou ali nos primeiros 30 segundos, né, digamos ali até para chamar a sua atenção, né? Vou dar um play aqui, escutar só mais um pouco. Mas ok, primeiro passo, e parece que toda a gente concorda nisto, backup. Antes de fazer qualquer coisa, salvar tudo o que interessa. Fotos, documentos, ninguém quer perder nada, não é? Nem pensar. É mesmo o passo número 0, digamos assim. E, olha, outra coisa que as fontes referem, verificar se o Windows está ativado. É bom... Olha, que legal. Então, eu acho fantástico, foi o que eu disse ali no começo do vídeo. Você pode criar um podcast com as fontes de dados, colocar no fone de ouvido aqui, ó, e lavar a louça, né? Ou se você corre, você bota no fone, vai correndo e vai tentando entender ali o que essas fontes de dados estão te trazendo, né? Muito bacana. Poxa, legal, eu já tenho aqui essas fontes de dados, já consegui trabalhar. E como que eu compartilho isso com outras pessoas? Muito simples, só clicar aqui em compartilhar e aqui ele já vai aparecer o campo aqui para você poder escolher pessoas no qual você pode compartilhar esse conteúdo, tá? E aqui ele mostra o que você pode compartilhar, todo o notebook ou só a conversa. Essa é a opção que a gente vai utilizar quando a gente for testar o chatbot do RH que eu comentei. Você caiu nesse vídeo e não sabe quem eu sou. Meu nome é Wanderson Pereira, eu sou Google Partner e especialista Google Workspace. Aqui no nosso canal você encontra diversos vídeos com o tema do Google Workspace. Se você precisar de uma consultoria do Google Workspace, se você precisar contratar o Google Workspace ou se você já tem o Google Workspace e quer fazer um upgrade no seu plano, entre em contato com a gente no primeiro link da descrição. Legal, e quais planos do Google Workspace está disponível o notebook LM? Dentro do Google Workspace, aqui eu estou só falando da parte de Google Workspace, você vai ter em todos os planos da linha Business e da linha Enterprise. A diferença é que na linha Business você vai ter a versão Pro, que ele vai te dar mais recursos a partir do Business Standard. Então, se você tem o Google Workspace no plano Business Starter, você vai ter acesso ao notebook LM, só que esse acesso ele vai ser mais reduzido. Então, por exemplo, você vai poder só gerar 3 áudios de podcast por dia, tá? E eu vou preparar o chatbot, mas para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou gravar um outro vídeo só para falar do chatbot e como que isso vai ajudar o pessoal do RH. Então já pega esse link e compartilha com todos os grupos de RH que você conhece. Escreve aqui nos comentários abaixo como que você está utilizando um notebook LM. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, clique no botão gostei, porque isso ajuda demais. Legal, então vamos para o vídeo onde a gente vai falar sobre o chatbot de RH. Até o próximo vídeo.